Este aumento desproporcional de 19% no preço do gás natural pode mudar dramaticamente as projeções eleitorais para a presidência da República, podendo ali tudo ser decidido em primeiro turno. Porque a gente sabe que esse aumento não vai ficar apenas no gás, vem aí também novos aumentos da gasolina e do óleo diesel. O óleo diesel, os empresários estão querendo 25% de aumento. E aí o Brasil acaba se aproximando, não é, da situação lá na Colômbia, onde também o candidato de esquerda, Gustavo Petro, lidera as intenções de voto e pode também ganhar em primeiro turno. A gente vai falar da Colômbia daqui a pouco, porque é um caso muito especial. Porque a Colômbia, há 100 anos, que vive impedindo as esquerdas e as forças progressistas de sequer se aproximarem do governo. Agora vem aí um ex-guerrilheiro com uma mensagem também de reforço do Estado no domínio da economia e que está ali também beirando, não é, a eleição a ser decidida em primeiro turno. Mas vamos ver aqui o que é que o Lula fala sobre essa questão do preço da gasolina, que é essencial, não é, para a vida dos brasileiros, para a economia, porque qualquer reajuste ali na gasolina, ou no gás, ou no diesel, repercute tremendamente na vida e nos preços de qualquer mercadoria. Então ele diz que vai abrasileirar o preço, não é? Tanto da gasolina quanto do gás, e ele explica mais ou menos como. E diz: quando o presidente, cuidei do preço baseado no custo nacional. A Petrobras faz prospecção de petróleo em real, quer dizer, o dinheiro, não é? O dinheiro real, nossa moeda. Financia a construção de navio em real. Paga salário de trabalhador em real. Não tem explicação do preço internacionalizado. Isso só tem como objetivo pagar dividendo aos acionistas da Bolsa de Nova York, explica o Lula. É algo não muito fácil de ser inteligível pelo público comum, mas a gente sabe, não é, que esses preços da gasolina, principalmente, e do gás, eles tiveram efeitos, não é, reajustes bem menores do que tanto no governo Lula quanto no de Dilma. E aí já começa por dar algum crédito ao candidato do PT à presidência da República. Mas vejamos aqui os efeitos, não é, desse aumento, e eu volto a dizer, desproporcional, descabido de 19%, num preço que já vinha altíssimo, como é o do gás natural, o gás de cozinha, o gás industrial. E que aqui em Brasília, por exemplo, ronda os 110, 120 reais ao botijão. O preço do gás natural para as distribuidoras fica 19% mais caro. Esse reajuste afeta o que exatamente? O gás encanado, que algumas pessoas usam desse serviço, o gás encanado dentro de casa ou dentro de muitos ambientes industriais que usam gás encanado, e também o GNV. Essa jornalista da CNN Brasil explica bem, não é, como é que esses aumentos afetarão a população. Gás encanado na residência vai ter um aumento de 6,8%. Já para os estabelecimentos comerciais, esse reajuste vai ser de 7,05%. Já para o GNV nos postos de combustíveis, o reajuste é esse que você disse, de mais de 19%. O preço, né, já vinha aumentando e, de acordo com o último boletim da Agência Nacional do Petróleo, está em média R$ 4,77 o metro cúbico. A Petrobras informou que essa variação de preços acontece por dois motivos.
motivos, aqueles que a gente já tem falado por aqui, né? O preço do barril de petróleo e também a questão do dólar. Aí você vai me falar, poxa, mas o dólar está mais barato. Tá sim, 15% em média no último trimestre. No entanto, tem uma tendência de alta. Em nota, a Petrobras também informou o seguinte, que o preço para o consumidor final ele vai variar de acordo com outros motivos. Não só o valor que é repassado pela empresa, mas também o valor da distribuidora, que coloca o lucro ali, e os tributos, que são federais. Quando eu falo em desproporcional, aumento desproporcional, justamente por isso. Porque o dólar teve uma desvalorização aí de 15%, aí vem um aumento, um outro aumento do preço do gás de 19%. Tem explicação isso? Neste mesmo material em que Lula faz essas declarações, aqui no site JC, diz que o Brasil vem enfrentando nos últimos meses uma forte alta nos combustíveis. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a situação tende a piorar, já que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Lula, por sua vez, ignorou a guerra. Chegou a afirmar na Rádio Jornal que não tem impacto nos preços e que isso seria culpa do governo brasileiro, que tem poder sobre a política adotada na Petrobras. O preço do barril do petróleo tipo Brent, referência internacional, chegou a ultrapassar 139 dólares no início de março, atingindo seu nível mais alto em 14 anos, muito perto do recorde absoluto de 147,50 de dólar de julho de 2008. E aí eu volto para a minha comparação com a nossa situação lá da Colômbia, com o candidato Gustavo Petro. O Gustavo Petro, ele é ex-guerrilheiro, né? Mas recentemente foi eleito senador, aliás, a segunda ou terceira vez que é senador. Já foi prefeito de Bogotá e se credenciou, inclusive, como um grande administrador, ali reconhecido mesmo pelas forças neoliberais. Agora diz essa última pesquisa, aqui é um material de hoje do jornal, aliás, do site do Globo, chamado G1. Ex-guerrilheiro Gustavo Petro lidera intenções de voto para a eleição presidencial. Cenário mais provável é que candidato de esquerda enfrente o conservador Federico Gutierrez, vulgo Fico Gutierrez, no segundo turno. Aqui está o Petro, não é? O senador de quase 60 anos hoje. Então diz que o senador Gustavo Petro encabeça essas pesquisas. Agora, avisa também que o líder da esquerda não obteria mais de 50% dos votos que necessita para evitar o segundo turno em 19 de junho. A eleição lá na Colômbia vai ser em maio, mas a situação lá está dramática, não do ponto de vista só de preços, mas principalmente da ebulição social, não é? A gente se recorda que há um ano houve aquelas manifestações violentas de rua e que redundaram na morte de 46 manifestantes. Aliás, 44 manifestantes e 2 policiais. Além do mais, há uma série de denúncias de violência policial e militar, responsabilizando o Exército por grande parte dos assassinatos de centenas de pessoas, a maioria campesinos, gente, trabalhador rural, né, que estão ali perdendo as suas terras para aqueles grupos paramilitares que são sustentados não só pelo Exército e pelas Forças Armadas, como principalmente pelo poder econômico. Agora vem o nosso Gustavo Petro, que é hoje tido como uma pessoa não mais caracterizada como ex-guerrilheiro pura e simplesmente, mas como um governante preocupado com a situação de seu país, a ponto de, se hoje a situação não for resolvida com Petro, o país, a Colômbia, poderá embarcar numa situação incontrolável, tanto do ponto de vista econômico
quanto do ponto de vista social. Eu gosto muito de ouvir o lado adversário, no caso aqui do Petro, que é esse jornalista sediado em Miami e é homem sabidamente de direita e que defende as grandes plutocracias colombianas. Chama-se Jaime Belli, que tem um programa diário na televisão e que é reproduzido no YouTube. Olha aqui a conclusão do Jaime Belli. Petro está a 3 passos de ganhar no primeiro turno, o que significaria, não é, evitar o segundo turno, que seria essa eleição. O primeiro turno será em 29 de maio, agora, neste mês de maio, y el segundo turno sería en 17 de junio. El 17 de junio. Dicho eso, que Petro es, a no dudarlo, consistentemente el favorito y que podría ganar, cerrar la elección en primera vuelta, también tengo que decir que la candidatura de Fico Gutiérrez es muy vigorosa desde el punto de vista de las ideas e de los sentimentos, de las pasiones. E aí ele faz a propaganda do Fico Gutiérrez, que é um cidadão chamado Federico Gutiérrez, ex-prefeito de Medellín, e que hoje recebe o apoio do uribismo, né, o ex-presidente Uribe e do atual presidente Ivan Duque, que nem ousou se candidatar, tal é a sua impopularidade. O actual presidente Ivan Duque. Moviliza a mucha gente, es un candidato moderno, popular, cercano a las demandas y las expectativas del colombiano promedio. Es un buen candidato, porque no es un candidato derechista. E diz que não é um candidato direitista. Mas vamos ver o que é que ele fala e das suas desconfianças em relação ao Gustavo Petro. Nos dice que sea moderado, que ahora es una suerte de socialdemócrata. Pero Chávez, el teniente coronel golpista Chávez en 1998, nos decía, me lo dijo a mí en una entrevista, se lo dijo a Jorge Ramos en otra, que él se había moderado, que él era un socialdemócrata. Y entonces, a veces los comunistas para ganar se agazapan, disimulan sus convicciones y vierten toda clase de embustes, que son mentiras, falsificaciones, tretas, artimañas, para embobar al incauto. Y por desdicha, incautos hay muchos. Entonces yo no le creo a Petro porque no sé si se ha moderado o si a escondidas, a hurtadillas, sigue siendo chavista. Yo no sé si Petro en el poder va a condenar inequívocamente a Maduro, a Díaz-Canel, a Ortega. Tengo mis dudas. A lo mejor resulta como López Obrador, que no es un comunista, pero que en su política exterior es un aliado y cómplice de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Y a la hora de votar en Naciones Unidas, vota a favor de esas dictaduras.